Olá, está começando mais um De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com o vereador Tibiriçá Maineri, do PRB. Aqui um formato especial do De Frente com a Lei. Pela primeira vez na história recebemos um vereador surdo e que fará toda a sua comunicação por meio da língua brasileira de sinais Libras, com auxílio aqui presencial e junto no vídeo da intérprete Ediele Araújo, e no apoio também auxiliando o vereador em alguns detalhes da nossa conversa, a também intérprete e assessora parlamentar Liege Dalla Porta. E de imediato, então, vereador, feita essa apresentação, começo a me reportar ao senhor, como sempre fizemos no programa. É uma honra tê-lo conosco. Obrigado por me convidarem, então, para essa conversa. É um momento muito importante, uma comunicação importante. Hoje temos uma intérprete. Então, também a minha assessora e todas as pessoas que estão nos vendo nesse momento. Toda a comunidade caxiense também, a visibilidade, eu enquanto vereador surdo. Vereador Tibiriçá, o senhor já começou apresentando projetos, tem se envolvido em diversas pautas aqui na casa e de imediato para essa sua primeira proposta, digamos assim, como vereador, o senhor que está há cerca de 2 meses aqui no Legislativo, um dos seus projetos diz respeito a garantir vagas nas escolas municipais para filhos de pais de deficientes ou idosos. O senhor começa com uma pauta muito forte na questão dos deficientes e dos idosos. O porquê dessa exclusividade? Chegou para o senhor alguma dificuldade no sentido de vagas para essas pessoas em específico? O porquê desse projeto? Então, a maior dificuldade é a acessibilidade. Então, as pessoas, a terceira idade, precisam do quê? Precisam de uma escola perto da sua casa para os seus filhos. Uma pessoa que tem dificuldade de locomoção, como que vai levar o filho para a escola se a escola for longe? Precisa que essa escola seja perto, né? Então, precisa ter vagas para esses filhos. E aí também, por exemplo, os jovens, né, o auxílio, né, levar para a escola, seja criança, seja jovem, esses filhos. Também a questão de transporte, né, é muito perigoso. Então, ter esse acesso, o ônibus porta a porta também, quando houver a necessidade. Os ônibus serem adaptados também. Porque, às vezes, quando a escola é longe, existe essa preocupação de ter o filho numa escola perto, né? Às vezes a pessoa é deficiente, como que ela vai levá-lo? O cego, como que vai guiar, vai junto com o filho como? Né? Na rua. Tem todas essas questões que são importantes dessa inclusão social. Por isso, nessas vagas. Esse termo acessibilidade, ele tem sido muito utilizado na pauta política, no dia a dia da população, como o senhor mesmo cita, rampas nas calçadas, adaptação nos ônibus. Mas até que ponto tem sido suficiente? Na sua opinião, a comunidade já tem se preparado para encarar a ideia de acessibilidade a todos, ou há muito que se avançar ainda? Então, prefeito Daniel, vou começar falando a questão da... Eu fui votado, fui escolhido, fiquei como suplente, e aí fui escolhido como coordenador da acessibilidade, aceitei. E aí eu fiquei observando essas faltas que tu me perguntou. Falta muita coisa, né? Nas lojas não tem acessibilidade, nos restaurantes não tem acessibilidade. Então, também as empresas falta essa acessibilidade. Nas empresas, por exemplo, é muito perigoso. Na rua existe também isso, essa falta, esses limites, essas barreiras. Né? Então, uma pessoa cadeirante, ela vai entrar numa loja, não tem, ela quer entrar num ônibus, não tem acessibilidade. Isso vem de muito tempo, não é só de agora. E então, aqui em Caxias, a gente já está tendo essa consciência, né? A gente auxilia, vê isso, vê a realidade dos deficientes. Né? Eu trabalho muito, já faz tempo, né? Se é um prédio novo, ele tem acessibilidade, mas e os prédios mais antigos? Né? Então, agora, eu estando aqui, eu estou buscando estratégias, conversando, um asfalto, uma rampa, buscando isso para evoluir nessa questão. Então, Caxias, sim, precisa respeitar mais as pessoas com deficiência, para ter o braille para os cegos, para ter língua de sinais para os surdos,
né? O surdo cego, como que é essa comunicação? Tem que ter esses encaminhamentos, ter leis futuramente, né, para se tornar igual, ter uma igualdade entre surdos e ouvintes, entre todos. Vereador Tibiriçá, o senhor já cita que anteriormente era coordenador de acessibilidade na prefeitura. O senhor tem uma larga trajetória presidindo órgãos de representações voltados aos surdos. E há também ainda uma dificuldade cultural. Eu lembro, faz uns 2 ou 3 anos, numa audiência pública aqui na Câmara, veio um auditor do trabalho cego. E ele tinha toda uma adaptação de se posicionar para conversar com as pessoas na hora de fazer o discurso, de modo que pouco se percebia o fato de ele ser cego. E as pessoas questionavam, assim, como é que ele fazia para se adaptar aos ambientes, para reconhecer. E ele citou um ponto muito interessante. Ele citava o seguinte: quando o ambiente está devidamente adaptado, a deficiência não aparece. Ou seja, deveríamos ter a maior acessibilidade possível para que, de fato, todos fossem iguais, independentemente da deficiência. E aí o cidadão acaba cobrando muito dos gestores, das políticas públicas, mas na sua ótica, até que ponto, culturalmente também, a cidadania precisa entender e lutar por essa igualdade de condições nos ambientes? Então, é muita coisa que me vem à mente pensando na história. Então, assembleias, comissões, seminários, muitos eventos e os deficientes não participavam, né? Então, isso foi acontecendo até que um cego participou. Aí, depois de um tempo, um cadeirante participou. Mas as pessoas, elas têm que ter igualdade. Não pode menosprezar as pessoas. Um surdo participar. Não é isso. A gente precisa ampliar essas demandas para que olhem para essa realidade, para essas lutas. Para o surdo, agora a gente percebe que está se ampliando também. Questão dos cadeirantes, a gente percebe eles mais na sociedade. Questão de rampas, está faltando essa acessibilidade, né? Então, muitas vezes ele não vai para a escola, ele não vai para os lugares porque ele fica em casa porque não tem acessibilidade. Eles acabam ficando escondidos, então precisa abrir isso e chamar todos, unir todos, discutir sobre isso. Porque as pessoas com deficiência têm inteligência, sim. Falta o quê? Falta as relações, as trocas. Por exemplo, os surdos. O que falta? Falta chamar. Eu fico um pouco chateado. Por quê? Porque falta virem me chamar para junto divulgar essas demandas. E aí eles não estão vindo. Então, assim, a comunidade precisa participar. Precisa ter... O que aconteceu? Que barreiras vocês têm? Então, é isso que precisa. Vereador Tibiriçá, o fato de o senhor ser surdo e se comunicar quase que exclusivamente pela língua brasileira de sinais, Libras, ou até leitura labial, a gente vê que o senhor faz um esforço muito grande, inclusive, para conseguir dialogar ou estabelecer uma comunicação mesmo com quem não consiga se articular por meio da Libras, mas o senhor também tem se envolvido com outras pautas. Fica visível um esforço do senhor de não ficar identificado exclusivamente como aquele político que vai se envolver só com assuntos da área de deficiência. O senhor vai para reuniões para tratar de melhorias nas estradas, o senhor se envolve com demandas do cotidiano. E eu gostaria de ouvir do senhor também isso. Daqui a pouco o cidadão que está em casa e pensa o seguinte: eu só me reporto ao Tibiriçá quando tiver demandas relacionadas a pessoas com deficiências, ou eu também procuro o vereador para uma indicação na área de trânsito, de habitação e por aí afora. O senhor também faz um esforço no sentido de ser um vereador genérico como todos os outros? Então, quando eu entrei para a política, na verdade, faz tempo, né? Eu vou contar um pouco da minha história, as minhas lutas, né? Da minha convivência com a comunidade ouvinte, festas e outros eventos. Então, eu não convivia tanto com a comunidade surda. E aí, depois, eu comecei a conviver e eu criei a Sociedade dos Surdos de Caxias do Sul, comecei a incentivar o esporte e abri, então. E comecei a lutar por isso.
E aí, então, agora eu entrei para a política, uma família da política. E aí eu estou aprendendo, né? Eu vou indo nos lugares, vou vendo o que falta, né? Vou reconhecendo isso, essa consciência também. Então, a gente vai sinalizando, vai conversando, e aí depois a gente vai vendo o quê? Que eu como vereadora, então, eu tenho, sim, vontade de me comunicar, outros problemas, como você falou, na rua, outras críticas, outros problemas que a gente vai vendo, seja no meio ambiente, seja na rua, seja problemas que acontecem. Então, falta. Eu quero, sim, participar, eu quero, sim, mas às vezes falta as pessoas virem me chamar, então pensar, ele é surdo, não, ele não é capaz, ele é incapaz. Não. Isso vai me deixando um pouco nervoso, eu vou guardando essas palavras que vão vindo para mim. E aí, então, eu, enquanto vereador, né, já são quase 20 anos e eu nunca vi ter um vereador surdo. Né? Sempre pensando o surdo é um coitado, parece que o surdo ele não tem capacidade, e aquilo, né, há muito tempo. Então, por exemplo, o vereador Daniel, me convidou para participar, então, do PRB, e eu aceitei. O senhor se refere ao ex-vereador Daniel Guerra, hoje prefeito de Caxias do Sul. Isso. Antes, ele me convidou, então, como candidato, e eu aceitei. Né? E aí eu comecei, então, né, a me envolver. Eu quero ser um político limpo, quero que confiem em mim, que eu tenho esse perfil. E aí, primeiro, eu fiquei como suplente, me senti muito orgulhoso, depois fui coordenador da acessibilidade, continuei trabalhando e hoje sou vereador. Né? Isso abre portas para ter respeito, sim. Né? Então, são várias demandas, pode ser de saúde, pode ser outras demandas financeiras. Sim, eu fico na acessibilidade, falta uma comissão. Então, ontem, por exemplo, viajamos para Porto Alegre, né, para uma reunião do DAER. Então, fomos juntos com outros vereadores, foram 11 vereadores e 3 deputados nessa reunião. Então, é um momento que eu estou aprendendo também. Porque aí futuramente eu posso entender melhor como que são essas demandas, por exemplo, com o DAER, né, para melhorar Caxias do Sul. Estamos na reta final do programa. Eu quero agradecer ao senhor, é uma honra poder conversar, dar atenção às pautas do seu mandato, que é extremamente complexo. O senhor já apresentou um projeto de lei para beneficiar filhos de deficientes e de idosos com vagas nas escolas. Digamos assim, que é uma entrevista histórica também para mim como jornalista. Eu vou devolver o espaço para o senhor brevemente para considerações finais, digamos assim, e aparecerão na tela para quem está nos acompanhando seus contatos, e-mails, números telefônicos, para que de uma forma ou de outra o cidadão lhe envie críticas, sugestões ou elogios. O espaço ainda é seu. Então, o mais importante são as demandas chegarem até mim, por e-mail, né? Vocês podem estar enviando, o que vocês precisarem eu vou estar apoiando. Também, se quiserem ligar, tem intérprete para fazer a comunicação via telefone, como sou surdo, né? Melhor seria um e-mail, né? Mas vai ter uma intérprete junto para estar apoiando essa comunicação. Vocês podem também estar entrando no site, tem os vereadores, podem mandar mensagem pelo WhatsApp, o aplicativo, que eu vou estar respondendo. Então, eu tenho muito carinho por todos vocês e muito obrigado. Obrigado à TV também, ao jornalista aqui. Muito obrigado, foi uma honra, vereador. Acabamos de conversar, então, com o vereador Tibiriçá Maineri, do PRB, com auxílio das intérpretes Ediele Araújo e Liege Dalla Porta. Obrigado pela audiência, continue acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.